Olá, bem-vindos ao Apoio Amaral e hoje a gente vai estudar sobre o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais envolve todo tipo de número. O primeiro conjunto que a gente aprende desde pequenininho é o dos números naturais. São eles 1, 2, 3, 4, 5, 6 e em diante. São representados pela letra N e quando há um asterisco significa que o zero não está incluso. Os números naturais normalmente têm incluso o zero. Quando vem o asterisco significa que o zero não está incluso. Depois, quando a gente cresce, a gente aprende sobre os números inteiros. Os números inteiros são eles, menos 3, menos 2, menos 1 e os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. São representados pela letra Z e assim como os números naturais, sempre que vem um asterisco, significa que o zero não está incluso, como neste caso. O Z mais é somente os números positivos, o Z mais com asterisco é os números positivos sem o zero, Z menos é os números negativos e Z menos com asterisco são os números negativos sem o número zero. Depois a gente tem o conjunto dos números racionais. Os números racionais é todo número que pode ser escrito como fração. Dentre eles tem o 0,1, o 2, o 2,5, 0,3333 infinitamente, entre outros valores, ou seja, os números decimais, os naturais, as frações, as dízimas periódicas, os inteiros, entre outros. Os números reais é absolutamente tudo. São as dízimas não periódicas, são os números naturais, são os números inteiros, as frações, os decimais, as dízimas periódicas, entre outros valores. Eles também, os números reais, que eu esqueci de falar, eles englobam os números irracionais. Os irracionais são aqueles que não são dízimas periódicas, que têm vários valores. Por exemplo, 0,2, 4, 5, 9, 7, 3, 8, 4, 1, 1, 2, infinitamente, a raiz de 2 e o próprio π, que somente aproximadamente pode ser considerado 3,14. Ainda assim, os irreais, que são os números que simplesmente não existem ou não são possíveis. Dentre eles, as raízes dos números negativos. Não existe uma raiz de número negativo, simplesmente porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. Não existe. Por quê? Porque menos com menos sempre será mais. Considerando que o número racional engloba todos os tipos de número, ele pode ser escrito também em forma decimal. Como assim? Se eu pegar aqui o número 1 sobre 2, que é um número racional porque pode ser transformado em fração, para transformá-lo em decimal é só dividir o de cima pelo de baixo. Muito simples. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. 3,16. 3,16 é a mesma coisa de 316 sobre 100. Por que sobre 100? Porque existem exatamente 2 números após a vírgula. Quanto mais números após a vírgula, mais zeros no denominador. 2 números, 2 zeros. Então, você pode ir simplificando os números até dar a fração irredutível. O nome disso é uma fração geratriz. A fração geratriz é quando você transforma um número decimal em fração. Transformando dízimas periódicas. Lembrando que uma dízima periódica é um valor que não tem fim, mas que repete seus números após a vírgula. Como assim? Seria, por exemplo, 0,22222 infinitamente. Existem as dízimas periódicas simples e as compostas. Começando pelas simples. Dízima periódica simples é aquela que só tem um número no período e que não contém anteperíodo. Por exemplo, 0,222 infinitamente. Pode ser transformado em fração como 2 sobre 9. Toda dízima periódica pode ser transformada em uma fração com denominador 9, porque se eu dividir 2 por 9, vai dar 0,2222 infinitamente. Agora, quando eu tenho uma parte inteira, que é, por exemplo, o 1, eu uso esta fórmula aqui, ó. É bem basiquinha essa fórmula. I representa a parte inteira, que seria o número 1. P representa o período, que seria o número 3. E I representa a parte inteira novamente. Então, eu poderia repetir I, que é 1, P, que é 3, porque é o número que se repete, e I novamente, que é o 1 de novo. Então, seria 13 menos 1 sobre 9. 12 sobre 9, 4 sobre 3, simplificando por 3,
e por 3, certo? Vindo agora para a transformação de dízimas periódicas compostas, as compostas são aquelas que têm um antiperíodo. Por exemplo, 1,1252525 infinitamente. A gente tem o período, que é 25, e a gente tem o antiperíodo, que é o número 1. O antiperíodo é o número que vem depois da vírgula, mas que não se repete, certo? E então nós temos outra formulazinha para transformar esse tipo de dízima em fração, que é a parte inteira, a parte do antiperíodo, a parte do período, menos a parte inteira e a parte do antiperíodo, sobre 9 e 0. Como assim 9 e 0? Vou explicar. Peguemos aqui esse exemplo, ó. 1,125. Por que tem esse traço aqui em cima? Para demonstrar que é a parte que se repete. 25, tá vendo? 25, 25, 25, infinitamente. Como é que faz usando a fórmula? A gente pega a parte inteira, que é 1, e põe aqui. Pega o antiperíodo, que é outro 1, e põe aqui. Como é que eu sei que esse é o antiperíodo? Depois da vírgula, não se repete. E depois pega o período, 25, e põe aqui. Menos a parte inteira, que é 1, e o antiperíodo, que é 1 de novo, depois da vírgula. Então, seria 1.125 menos 11. E esse 990 aqui? Eu vou adicionar 9 conforme a quantidade de números no período. Então, aqui tem 2 números no período, eu adiciono 2 9. E o zero? O zero é conforme a quantidade de números do antiperíodo. Se aqui fossem 2 números, 2 zeros. 3 números, 3 zeros. Aqui a mesma coisa. Se fosse um número só, 1 9. Se fossem 2 números, como é o caso, 2 9. 3 números, 3 9. E assim por diante. Relembrando um simples conceito de sucessor, antecessor e oposto. É o seguinte. O sucessor de um número é o número que vem depois dele. Por exemplo, o número 4. Depois do 4 vem o 5. E o antecessor é o número que vem antes dele. Antes do 4 vem o 3. O oposto é o número com o sinal oposto do número original. Ou seja, aqui é o número 4, o oposto dele é menos 4. Do mesmo jeito, o número é negativo. Menos 2, seu sucessor é menos 1. Menos 2, seu antecessor é menos 3, porque quanto maior o número negativo, menor ele será. E menos 2, o oposto, é o número 2. Beleza, vindo para a parte de medindo uma circunferência, a gente tem uma fórmula básica para isso. Por que medindo uma circunferência está junto do assunto? Porque envolve a utilização de números decimais e números racionais em geral. Medindo a circunferência, a fórmula para medir o comprimento é o π, que equivale a aproximadamente 3,14, vezes o diâmetro, ou 2 vezes o raio. O diâmetro e o raio sempre serão dados na questão, mas para exemplificar, o diâmetro é essa linha que cruza o círculo de uma ponta a outra passando pelo centro, essa linha completa, enquanto o raio é somente a metade. Por isso que na fórmula é ou o diâmetro ou 2 vezes o raio, porque é simplesmente a mesma coisa, só que a questão pode acabar não dando. Então, seguindo aqui o exemplo, a gente tem 2,3 sendo o raio. Então, seria 3,14 vezes 2 vezes 2,3. Por que vezes 2? Porque 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. 3,14 vezes 4,6, 14,444. Em uma questão que ele der o diâmetro, pode multiplicar direto. 3,14 vezes 7,5, 23,55 é o comprimento da circunferência. Representando decimais em uma reta numérica. É simples, na reta numérica é só dividir 100 pelo valor dos espaços. Se aqui há 1, 2, 3, 4 espaços, divida 100 por 4, que dará aproximadamente 25, né? 25. Então, a gente pega de 1 até o 2, a gente tem 1, 2, 3, 4 espaços. 1,25 é o primeiro valor, 1,5 é o segundo valor e 1,75 é o terceiro valor. Por quê? Porque aqui eu tenho um espaço de 25, de 25, de 25 e de 25, que somando dá 100, valor de 1 até 2. Vindo para o segundo exemplo. Se eu quisesse empregar o número 3,5434579 infinitamente em uma reta numérica de 3 até o 4, como eu faria?
Aqui a gente tem o número 3 e aqui a gente tem o número 5. Então, vamos contar. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Mas depois do 5 tem o número 4. Então, ele ficaria entre 3,5 e 3,6. Aproximadamente 3,54. Falando sobre arredondamento, a gente tem uma regra simples. 1,732650 infinitamente. Se eu quiser arredondar até a primeira casa, vamos lá. O número 7, seguido dele, tem o número 3. Aí você pensa, o número 73 está mais perto de 70 ou de 80? O número 73 está mais perto de 70. Por que só estaria mais perto de 80 se fosse 75, 76, 77, 78, 79? Se fosse algum desses números aqui, poderia ser arredondado para 80, mas como é 73, será arredondado para 70, porque está mais perto. Aqui o segundo caso, menos 2 raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,41, e ele quer que arredonde para a primeira casa. Nesse caso, a gente pode multiplicar 1,41 vezes 2, que então daria 2,82, e ele quer que arredonde para a casa mais próxima. Quem está mais perto? 2,80 ou 2,90? Simplesmente o 2,80, porque só estaria mais perto de 2,90 se fosse 2,85 em diante. Mas como não é, tem o número 2, é mais perto do 80. Então, se eu arredondar menos 2 raiz de 2 para a primeira casa, será 2,8 ou 2,80. Aqui nesse último caso, ele quer que arredonde para a segunda casa, 1,49235 infinitamente. Se ele quer que arredonde para a segunda casa, a gente pode esquecer esses números. 49. 49 é mais perto de 40 ou de 50? Simplesmente mais perto de 50, porque é de 45 em diante que você pode arredondar para o 50. Como ele é mais perto de 50 do que de 40, arredonda para 50. É uma questão de lógica, entendeu? Algumas observações. A área de uma circunferência é medida da seguinte maneira. Área igual ao π, que dependendo da questão pode ser dado como 3,14, vezes o raio ao quadrado. Ou seja, se der um valor do raio, por exemplo, 31, o valor do raio 31, você vai ter que fazer 31 vezes 31 e o resultado multiplicar por 3,14. Certo, galera? Outra observação é que todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Todo número natural inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro ou natural. Mais uma exceção é que todos os números aqui são reais, mas nem todos os números reais são naturais, inteiros ou racionais, porque tem o conjunto dos irracionais, que não é nenhum desses, e nenhum desses é irracional. Os irracionais é um conjunto exclusivo para as dízimas não periódicas, como o próprio π. Tá, galera? Cheiro. Cheiro boa nota aí. Cheiro.